lembrando que poderiam muito bem ter resgatado Paris no seu auge, que foi na Belle Époque, depois das reestruturações do Haussmann, né, feitos ali durante o Império Napoleão III, que é o Paris que nós conhecemos hoje, com aqueles grandes boulevards e aquelas diagonais assim belíssimas, etc. Poderiam ter feito esse resgate, poderiam ter colocado toda a cultura francesa, que é milenar, rivaliza a de praticamente todos os outros países do mundo, foi de suma importância durante todo o século XIX e XX, a língua da diplomacia, os grandes autores, pensadores, mas absolutamente nada disso foi colocado. Usaram o palco de uma cidade, da cidade talvez arguivelmente a mais bonita do mundo, para fazer um banquete ali dos amigos do Macron, né, botando ali, expondo de uma maneira chula o que seria essa ideia de inclusividade, uma maneira bem vulgar e chocante, na minha opinião, e também não demonstrando nada do que é a cultura francesa. Absolutamente tudo isso ficou fora da apresentação. Então, ficou um manifesto político, na minha opinião, um manifesto político-social, e que, na minha opinião, já está na sua decadência, então no seu esgotamento, não está encantando mais ninguém. Já estamos vendo a enésima reiteração da inclusão desse tipo de show, espetáculo, de drag queen, para tudo quanto é lado. Sobretudo quem acompanha as redes sociais vê o quanto isso já está entrando nas escolas, entrando em diversos ambientes que nós não gostamos, não queremos ver, é inadequado. Então aqui é mais um ambiente inadequado de uma narrativa decadência. Então perderam uma oportunidade. O que é importante aqui, ao menos, é que isso expõe, quanto mais a gente vê esse tipo de ação política, social, contra, né, o que seria a sociedade, que eles tanto se revoltam em ver, essa sociedade do patriarcado, que na minha opinião já está também bem fragilizada, o positivo disso tudo é que expõe a real natureza de todos esses grandes organizadores, as grandes organizações, as Olimpíadas, a ONU, a FIFA, todas as organizações supranacionais, e a própria igreja, o FMI, todas as organizações supranacionais agem contra as sociedades. Eu não vou botar aqui uma sociedade específica, porque ali foi um ataque ao cristianismo, mas eles querem controlar todas as sociedades, muçulmanos inclusos, budistas, judeus, e isso eles estão querendo criar esse mantra de domínio. E é exatamente isso que a gente está vendo agora, está mais exposto a mais pessoas. Isso talvez tenha sido o lado positivo, porque certamente temos aí uma reviravolta. Como eu estava falando aqui com o nosso amigo Musa, isso é o que é o capaz de tornar o caldo para aqueles que são inertes. Né? Aqueles que ainda estão inertes a essa ideia de que temos um poder satânico agindo dentro das organizações anônimas que querem controlar toda a sociedade de uma maneira desumana. Então, fica aqui o ponto. Houve muitas críticas, né? E no vídeo oficial postado pelo perfil das Olimpíadas, o pessoal comentando ali muito insatisfeito, até que chegou um momento em que eles resolveram tirar do ar essa transmissão da abertura oficial. Temos aí a imagem até da tela ali, né? Colocando o vídeo como indisponível. Só que também teve gente dizendo que quem reclamou disso é porque é de extrema direita. Nós temos aqui uma manchete do Metrópolis colocando essa opinião. Olimpíadas, extrema direita francesa critica a diversidade na abertura. Teve também reportagens aqui no Brasil, eu vi um cronista do UOL também falando disso, que irritou os bolsonaristas e a extrema direita. Enfim, é uma questão, né, minimamente de bom senso, o Lobauer. O pessoal ficou incomodado com isso. E aí, eu acho que, obviamente, tem uma conotação, né, um componente político. E não é a primeira vez, né, que a gente vê o esporte sendo usado para mensagens políticas. A gente vê, mesmo lá atrás, se a gente for pensar, a União Soviética sempre investia muito nos seus atletas. Cuba, até hoje, né, com aquela situação terrível da população em geral, mas o esporte, sempre que possível, eles tentam promover os atletas, dar boas condições, porque também serve como uma peça de propaganda, né? Não, as Olimpíadas são uma instituição, se a gente chama assim, ou uma festividade, ou um encontro universal político por excelência. Eu vi até um comentário na abertura de um jornalista, de um desses speakers, dizendo assim, o que é bonito na abertura
é que as Olimpíadas mostram que, se afastam a humanidade das questões políticas. Desculpa, equívoco. É um evento, uma instituição, uma festividade, como você quiser falar, eminentemente política. As nações investem tudo que podem para mostrar que são prósperas, que o seu povo vai bem, que dá autoestima para a sua população. Tem toda uma intenção política e de demonstração de poder mesmo, e não tem problema nenhum com isso. Aliás, é uma competição dentro de regras estabelecidas, onde tem um vitorioso e onde tem os outros que são os perdedores, mas não tem importância. A graça é justamente essa, é a disputa para mostrar a capacidade do homem de chegar ao seu máximo. Essa que é a beleza do encontro, quer dizer, o mais forte, o mais rápido, o que nada mais rápido. Essa que é a beleza, assim, a capacidade do homem de atingir o seu máximo. E todos os povos querem demonstrar a sua excelência nesse aspecto. Então, se fossem comunistas ou não, fosse o regime que fosse, como é até hoje, todos querem mostrar que são próximos, são capazes e querem mostrar a sua autoestima para os outros países. Dito isso, eu acho assim, a gente viu várias, eu acompanho a Olimpíada desde garoto, adoro a Olimpíada. E assisti, lembro, por exemplo, das Olimpíadas de Moscou, quando eles fizeram aquela abertura com o ursinho Misha. Foi uma inovação, quando ele solta uma lágrima, assim, que a arquibancada, eles fazem uma jogada com aqueles quadros que viram, assim, então uma coisa, puxa, todo mundo ficou entusiasmado. Não importava se era comunista ou não era comunista, era bonito, era sensível, era emocionante. Isso que é a beleza da Olimpíada. O que eu acho que aconteceu em Paris, Renato, é que tiveram várias partes muito bonitas. Eu não vou negar, é lógico, a cidade é linda, a ideia de se fazer fora do estádio foi ótima, os barcos com as delegações é muito bonito, aquele cavalo que vem correndo pelo rio, eu achei, pelo meu gosto, eu achei bonito, esteticamente interessante, etc. O problema foi quando o artista resolve transgredir, né? Essa história de que o garoto mimado que não amadureceu ganha um espaço para fazer sua arte e aí ele erra a mão e estraga tudo, porque ele, além de errar a mão, eu não vou nem entrar na questão de diversidade, eu vou entrar na questão da religião. Para que isso? Com que objetivo? Qual é a intenção desse negócio? Eu não consigo entender. É uma coisa adolescente, é uma coisa assim, daquela coisa da imaturidade. Será que ninguém avisou? Não faz isso, vai até aqui, para aqui, porque isso aqui vai gerar um incômodo. E nós não estamos aqui para falar desse assunto. Aliás, isso aqui é uma competição esportiva. Isso aqui é um encontro centenário. Já está tudo muito bonito. Não tem. Ninguém teve maturidade para perceber. O resultado é esse. Você acaba condenando uma festividade que me parecia bem razoável, bonita, a cidade é linda, etc., por um erro desse. E eu fico pensando o que não teria sido se fosse uma charge contra o islamismo, como aconteceu no caso do Charlie Hebdo. Né? O mundo quase acabou por causa daquilo. Imagina o jornal francês que fez uma sátira. O jornal francês Maomé, que fez uma sátira a Maomé e teve atentados, teve morte, teve ameaça, quase crise no Oriente Médio. Então, assim, é de uma falta de sensibilidade, maturidade, né, para enfrentar um mundo um pouco mais complexo. Acho que o erro está aí. E acaba criando todo esse celeuma, entende? Não precisava, desnecessário. Sem dizer que o Luiz colocou, que eu acho que é verdade, a França tem uma característica de querer ser de vanguarda, né? Vanguarda, de querer ser sempre para frente, ter essa coisa de sociedade plural. Mas não tem país mais hipócrita do que a França. Isso é o que mais incomoda. Então, também é um sintoma de hipocrisia. Quer dizer, é uma apresentação hipócrita, uma apresentação que tem uma parte desastrada que comprometeu o todo. Pois é. A gente mostrou aí uma manchete trazendo o termo extrema-direita, né, para quem ficou insatisfeito com o tema dessa abertura. E temos também a Folha falando de extrema-esquerda. Veja só, isso aqui me chamou a atenção. A Folha dizendo o seguinte, olha, a França suspeita que extrema-esquerda esteja por trás de atos de sabotagem nas Olimpíadas. Métodos de interrupções ferroviárias em todo o país coincidem com o modus operandi de extremistas de esquerda. Então, algo que é raro a gente ver esse termo na imprensa, na grande imprensa principalmente, como é a Folha de São Paulo, porque houve também esses atentados, né? Muitos incêndios, não teve tanta repercussão assim, eu acho que foi uma notícia dada ali meio que não tinha como não dar, mas não houve tanto destaque para esses problemas lá, principalmente em relação aos transportes em Paris. E um outro tweet que chamou a atenção, outra publicação que chamou a atenção foi o tweet
do Randolph Rodrigues, senador, que falou o seguinte, olha, foi quase impecável a abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, promovendo a liberdade e a diversidade, mas a bola fora ficou para a interpretação da Santa Ceia. Não será ofendendo símbolos religiosos que nós promoveremos a inclusão de todos. O próprio Jesus nos dá ensinamento nesse sentido. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. E aí, Bruno, a gente estava comentando até também antes de começar aqui, tem até uma foto que teve o blackout lá em Paris também, né, nesses primeiros dias, e apenas com a Sacré-Cœur ali, com a igreja icônica de Paris também iluminada, né? Então, o pessoal acha que também tem que ter uma reação, né, dos cristãos em relação a isso. A gente vai mostrar alguns atletas que se pronunciaram demonstrando também a sua fé, mas o que eu queria saber do Bruno é também essa politização, né? Poxa, a minha lembrança de Olimpíadas também de garoto, como citou aqui o Lobauer, era uma coisa lúdica, uma coisa que você não parava para pensar nesse tipo de coisa, né? E hoje uma criança que assistiu essa abertura, acho que ficou um pouco perturbada, né? Você não acha? Primeiro, boa noite a todo mundo. Eu acho, Renato. Eu acho e assim, eu sou de 82 e adoro esportes, pratico todos os dias. Mas eu venho perdendo aquela paixão de acompanhar esses eventos, porque cada vez mais parece que querem que nós tenhamos uma... Bom, em português, claro, que enfia em goela abaixo esse tipo de pauta, que nada tem a ver com esporte, como muito bem o Lobauer disse, mas você vê que são movimentos políticos que estão por trás disso tudo, promovendo uma agenda que as pessoas não aguentam mais. A gente vai falar dos próprios atletas, como a da Raíssa agora, que pode ser punida, né, por fazer um ato enaltecendo Jesus e tudo mais. Independente da crença de cada um, independente da religião, se tem ou não tem, o que a gente viu foi uma falta de respeito tremenda a uma fé que ela é milenar. Não tem cabimento, não tem por que você fazer isso. Não tem por que você não permitir que um atleta tenha a imagem de Jesus Cristo na sua prancha, como aconteceu com o artista, com o atleta brasileiro, surfista. Então, o que a gente viu foi algo tremendo mau gosto. E eu concordo com toda essa beleza que vocês mencionaram da França, mas para mim tá nítido que a sociedade francesa ela tá decadente, como realmente o Ocidente aqui. Eu lembro que de 2018 a 2020 eu morava na Europa, eu morava na Espanha e a gente discutia bastante sobre isso. Estava ainda naquele auge de uma ascensão dessas pautas identitárias ou inclusivas, chame como cada um quiser aqui, e eu achava que aquilo ia ter, o pêndulo em algum momento voltaria ao equilíbrio. Eu acho que durante a pandemia exageraram demais, que até pessoas que achavam, digamos, cool, como o Luiz falou, os que estavam em cima do muro e ajudaram a promover essa agenda política, que para mim é 100% política, nada mais do que isso, nem essas pessoas aguentam mais. Inclusive algumas empresas de tecnologia americana, outras 3 empresas brasileiras eu vi, que vieram ao mercado anunciar: acabamos com a nossa área de inclusão, porque não tem mais sentido. É claro que não tem mais sentido, porque o dinheiro agora custa mais, você precisa promover a meritocracia dentro da empresa, entregar produtos de qualidade para os seus consumidores, senão a empresa passa a perder dinheiro, ela perde valor no mercado, simplesmente você tem que demitir, a causa principal da empresa se perde no meio do caminho. Então o que a gente está vendo é uma forçação de barra que passou de todo e qualquer limite. E eu concordo muito com o Luiz quando ele falou, enfiaram isso nas escolas, enfiaram isso nas universidades, e nós como pais olhamos e falando, como nos proteger, porque não aguentamos mais isso. E eu venho fazendo uns posts, só para completar aqui, que vai na linha também do que vocês mencionaram. Na minha opinião, esse é um barulho de uma minoria. E por que a minoria ganha quando ela fala isso? Porque nós, da maioria, ou a maioria dessa maioria, aceita se calar. Por medo, por não quero comprar briga. Só que quando você assume a posição de não querer comprar briga e ficar em cima do muro, você assume uma posição. Que você abriu o caminho para que essas pautas sejam incluídas dentro das escolas, das universidades, das nossas casas e que os nossos filhos cheguem questionando as regras básicas que construiu toda a nossa sociedade ao longo do tempo. Então eu acho que chegou um momento de todos nós, com respeito, diferente do que eles fizeram, que é desrespeitoso, nos posicionarmos, sem ter medo.
nos posicionemos frente ao que nós acreditamos. A gente não quer desrespeitar ninguém. A gente quer que cada um tenha a sua fé respeitada, seus valores respeitados e que deixem as crianças em paz, ou os atletas em paz, para mostrar para o mundo o que eles têm de categoria em cada um desses esportes. Então, isso passou de todo o limite do razoável. Chegou também ao ponto da organização pedir desculpas, principalmente em relação àquela referência à Santa Ceia, né? Na verdade, eles disseram que não era bem isso, que era uma questão de um quadro relacionado à religião, aos deuses gregos, né, e tudo mais. Tem aí a manchete da Folha de São Paulo. Organizadores de Paris 2024 pedem desculpas pela paródia de A Última Ceia. Então, primeiro dizendo que não eram bem aquilo, depois a própria protagonista, aquela estava ali como se fosse a figura de Jesus Cristo ali, né, mais cheinha, mais fortinha, ela chegou a publicar falando, olha, é o Novo Testamento LGBT. Ela colocou isso na sua rede social. O Bruno não viu, mas depois ele pode ir atrás disso. Eu não vi isso. Então, assim, faltou combinar com a protagonista ali dessa cena. Porque realmente, até o enquadramento, ficou tudo muito, muito parecido, o posicionamento do pessoal. Não tem como tapar o sol com a peneira, né, gente? Quem se pronunciou a respeito disso, de uma maneira bem enfática, foi um bispo americano chamado Robert Barron. A gente separou aqui um trechinho do vídeo dele, porque eu acho que ele resumiu muito bem qual foi o sentimento, principalmente dos cristãos que se incomodaram com essa abertura. Here's some of the things that were said. Clearly there was never an intention to show disrespect to any religious group. Give me a break. So we have a group of drag queens cavorting in a kind of sexually provocative way, clearly an imitation of Da Vinci's Last Supper, which presents to the world the Last Supper of Jesus. And no disrespect was meant. You think anyone takes that seriously? I love this. We tried to celebrate community tolerance. Yeah, tolerance. Except for those pesky 2.6 billion Christians on the planet. Everyone's welcome, everyone's tolerated, all this lovely diversity until you get to anyone that disagrees with your ideology. Like these 2.6 billion people. So don't give me this business about tolerance and diversity. And then we believe this ambition, celebrating tolerance, was achieved. Well, I wonder what planet they're living on. If they think that harmony and peace and all this was achieved by this clear affront to Christians. And then at the very end, a standard bit of condescension. If people have taken any offense, we're truly sorry. In other words, if you're so simple-minded and stupid to have been offended by this wonderful expression of French culture, well, we're sorry about that. Christians were offended because it was offensive, and it was intended to be offensive. So please don't patronize us with this condescending remark about, well, if you had any, bad feelings, we're awfully sorry about that. A real apology would be something like, this was a mistake, it should never have been done, and we're sorry for it. I don't think Christians should be mollified. I think we should keep raising our voices. Tá ele justamente reagindo, né, à declaração feita pelo comitê organizador, pedindo suas desculpas. Ele, olha, não colou isso aqui, tenta outra, porque essa historinha aqui não para cima de mim, não. Em outras palavras aqui, do bispo Barron. O Ricardo Gomes, uma coisa que a gente já comentou aqui um pouco, também é até essa contradição, né? Você tem uma França hoje uma presença islâmica muito forte, né? Muito a questão da imigração, a gente viu toda essa discussão até nas eleições recentes, que a direita chegou a ser favorita, mas no final das contas houve uma união do centro com a esquerda para manter ali a maioria no parlamento francês. E o Islã, como a gente sabe, não tolera esse tipo de coisa, né? O pessoal LGBT, as minorias, pelo contrário, eles matam, né, esses perfis de pessoas em seus países. Como é que dá para conciliar tudo isso? E como é que você acompanhou também esses dias aí de Olimpíadas, com toda essa questão política que a gente vem comentando até agora? Olha, como o Lobório falou, a Olimpíada sempre tem um elemento político. Quem não lembra das Olimpíadas durante a Guerra Fria, que a disputa no quadro de medalhas era entre os Estados Unidos e a União Soviética. E era uma disputa civilizacional, de dois modelos de civilização diferentes.
O que a França propôs nessa abertura é um novo modelo de civilização, a civilização woke, em que faz de conta que todo mundo é tolerado, menos os cristãos, que são tolerantes, e são bem-vindos os intolerantes. Se a França, se a organização dos Jogos Olímpicos se preocupasse de verdade com inclusão, com igualdade, ela ia estar se perguntando por que tem atletas que não estão cumprimentando os atletas de Israel, não apertam a mão dos atletas de Israel. Por que agora tem um argelino sendo investigado porque não apareceu para uma luta contra um atleta de Israel? Então é uma inclusão até por ali. Como muitos disseram, né? Não tem coragem de fazer isso com Maomé. Faz com Jesus, por quê? Porque a cristandade não vai explodir uma bomba em Paris. Aliás, houve ameaças do Hamas para as Olimpíadas. A França é estado de alerta contra o terrorismo também. Agora, é uma necessidade de atacar o cristianismo inexplicável. Eu só enxergo essa explicação. É a pregação de uma nova civilização, como a França já fez no passado. Não vamos esquecer que na Revolução Francesa a França desapropriou as igrejas, matou padres, condenou o cristianismo, extirpou o cristianismo. Agora está se vivendo uma nova era aí, que não é a era das luzes, né? É a era de um anticristianismo rudimentar, pior que medieval, eu diria. Né? O curioso é que é até engraçado, os 3 momentos mais importantes do Brasil nessa Olimpíada, as medalhas de bronze, de prata do judoca e as 2 de bronze da judoca e da Raíssa, mostraram os valores totalmente diferentes. A Raíssa, que fez ali em linguagens de sinais uma mensagem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O judoca que conquistou a medalha de prata com a sua esposa e seu filho, quer dizer, o valor da família, né? Ele disse que queria dar a medalha para a filha, a televisão mostrando bastante a família dele. E a judoca que está aí, a Raíssa, né? A judoca brasileira que ganhou a medalha de bronze, disputou contra uma italiana. Quando ela vence a luta, a italiana vai no ouvido dela, fala, a TV mostra, depois pergunta o que ela estava te dizendo, e a judoca brasileira diz assim: eu mostrei Deus para ela, eu apresentei Deus para ela, e ela foi me dizer para eu levantar e dar glória a Deus, porque toda a glória é devida a Deus. Quer dizer, até para os atletas que trabalham, treinam, se esforçam, se lesionam, se recuperam, fazem tudo para estar na Olimpíada, essa cerimônia ela é ofensiva para boa parte dos atletas. Aliás, eu achei, né, apesar do cavalo, também achei bonito, Christian. Achei uma cerimônia pobre, aquele passeio das delegações sem envolvimento nenhum do público que estava assistindo. Incluir sororité, de novo, é uma nova república francesa, né? Além de liberté, égalité e fraternité, apareceu sororité, sororidade, homenagem a uma pauta feminista. Tudo bem, nada contra a inclusão das mulheres nos Jogos Olímpicos, aliás, uma luta histórica que já foi travada. Agora, é um desmantelamento dos valores olímpicos, né? Para mim, uma das coisas mais bonitas que já se fez sobre a Olimpíada na história foi aquele filme Carruagens de Fogo. Justamente a história de 2 atletas britânicos, né? Um judeu e um cristão, que queriam participar das Olimpíadas. O judeu, então, discriminado, e que consegue, né, ser aceito para participar, aceito pelos seus pares, né, como um igual, para disputar as Olimpíadas, e o Liddell era um missionário escocês que se recusa a correr no domingo porque a Bíblia manda guardar o domingo. Então um outro atleta oferece para trocar de corrida com ele. Uma história belíssima, Carruagens de Fogo, aliás, cuja trilha sonora foi tocada na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres. E agora o que a gente vê é um ataque a isso, como se a fé tivesse que ser excluída dos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos são
a participação do mundo inteiro, cada um com seus valores, com seus princípios, e é uma batalha civilizacional, sim. É uma batalha, agora é Estados Unidos contra a China, é uma batalha de afirmação de valores nacionais, é uma batalha de uma série de questões, inclusive religiosas, que são contidas pela organização, mas parece que a organização que deveria conter os temas religiosos decidiu atacar uma religião específica. É pobre, é lamentável, enfraquece o espírito olímpico e prejudica os atletas, né? Muitas pessoas vão acabar assistindo menos a Olimpíada porque vão se sentir enojadas, vão se sentir ofendidas, vão acabar assistindo menos. É ruim economicamente, é ruim comercialmente, é ruim esportivamente. O desporto perde. Então, é uma lástima, uma lástima. O símbolo da decadência da civilização francesa tem tanta coisa bonita para mostrar e optou por outro caminho.